E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex e hoje nós vamos dar continuidade e, na verdade, finalizar o nosso estudo de função logarítmica. Nós vamos ver a segunda parte das questões do Enem. Então, fique atento, acompanha. É um passo a passo de resolução onde você tem que ter muita atenção para não errar. Tem as propriedades operatórias que uma vez ou outra nós vamos utilizar, então tem muitos conceitos, tem uma reunião de tudo daquilo que a gente já estudou sobre logaritmo e agora chegou o momento de aplicar. Tá? Então, aqui eu tenho a primeira questão do Enem, que diz o seguinte: em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando uma grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago de Estero. Me perdoe, professora de espanhol, tá? Se eu não estou pronunciando da maneira correta, tem que pegar mais aulas ainda. Lá na Argentina. Então, a magnitude de um terremoto, ela tem, né, uma fórmula matemática que nos auxilia para medi-la. Ela é escrita dessa forma: R é igual a log de A dividido por A0, em que aquele A vai ser justamente a amplitude do movimento vertical do solo, que é informado por um sismógrafo, e o A0 vai ser a amplitude de referência, né? E o log aqui representado, ele está na base 10, tá bom? E o nosso objetivo é a razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e da Argentina é. Então, temos aqui as nossas opções e o nosso objetivo consiste em dizer justamente essa razão, tá? E levando em conta as informações lá do Japão e da Argentina, tá bom? Então, chama a tua atenção, tá? Para que a gente já comece a separar as informações essenciais do enunciado da questão. Diz o seguinte: nós vamos montar, né, as equações tanto para o Japão quanto para a Argentina. No caso do Japão, eu estou substituindo, né, o valor que foi mensurado lá pela escala Richter. Então, foi 9, e isso sendo igual a log de A sobre A0. A mesma coisa nós vamos fazer lá para a Argentina. E a medida foi de 7. Então, eu também tenho 7 igual a log de A sobre A0. Gente, perceba que o valor A0 ele é uma constante de referência. Foi informado isso na questão. E perceba também que eu tenho uma divisão dentro de um log. Uma das propriedades operatórias faz referência justamente a essa divisão. Diz que quando eu tenho o log de uma divisão, isso pode ser transformado, tá, numa subtração. E como eu tenho esse A0 um valor de referência, esse valor de referência é uma constante. Por ser uma constante, no lugar dela, eu posso substituir por qualquer informação. Inclusive, desde que, obviamente, seja aplicada para ambos, inclusive eu posso colocar lá no lugar dela o 10. Renata, mas da onde tu tirou esse 10 assim da tua cabeça? Gente, lembra que o log aqui, a base é 10? Quem é log de 10 na base 10? É a unidade. Eu posso, inclusive, ajustar para que eu zere essa informação, já que eu tenho uma subtração, tá? E aí, quando eu tenho essa informação zerada, se eu colocar sendo o 10, isso não vai me ajudar porque eu estou calculando com uma constante, né? Mas se eu forçar essa informação a ser zero, pronto, eu já deixo de trabalhar com essa informação dentro do logaritmo, tá? Não é que eu estou substituindo aqui no A0 por zero. Não. Entenda que o artifício matemático consiste em, quando eu aplico a propriedade operatória, quando eu estou fazendo log de A, lembra que é log de A na base 10, tá? Menos log de A0, esse termo A0, eu estou ajustando ele de maneira que ele zere. Porque ele sendo zero, eu deixo de calcular. Só que eu não quero ainda reescrever com a propriedade operatória. Olha só como ficou. Eu tenho aí, né, como é um valor de referência, uma constante, então, eu tenho log de A igual a 9, isso para o caso do Japão, e eu tenho também o log de A igual a 7 para o caso da Argentina. Ah, Renata, olhando do jeito que está aqui, agora eu posso dizer que log de A, como está igual em ambas, tu vai chegar numa coisa absurda. Tu está me dizendo que
9 é igual a 7. Não estou dizendo isso. Até porque essa informação aqui é para esse local, para o Japão, e essa outra aqui é para a Argentina. Calma, a gente ainda não está fazendo dessa forma. Eu chamo a tua atenção também que eu preciso aplicar a definição para ambos os casos. Aí sim, eu tenho o A do Japão correspondendo a 10 à nona, tá? E, por sua vez, o da Argentina, o A da Argentina vai ser 10 à sétima. Lembra que a questão lá pediu para nós calcularmos a razão? Quando eu monto essa razão, ele vai ficar o A do Japão dividido pelo A da Argentina. E isso traz para nós o 10 elevado à nona dividido pelo 10 elevado à sétima. Divisão de potência de mesma base. O que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes. Portanto, eu estou fazendo 9 menos 7 e isso tem como resposta o 10 ao quadrado. Quem é 10 ao quadrado? É justamente o 100. Pronto. Agora eu vou lá nas minhas opções e vejo que a letra D corresponde ao nosso gabarito, corresponde exatamente a essa informação 100. E a gente finaliza já essa primeira questão, tá? Então, perceba que vai haver casos que você vai calcular de fato de direito o logaritmo, em outros você, auxiliando lá, né, auxiliado pela propriedade operatória, você vai reescrever, fazer o ajuste para que você elimine as informações que não estão necessárias no enunciado, né, para que a gente possa resolver e consiga, então, né, dar continuidade ao resultado, né, para chegar lá naquele resultado, tá bom? Então, passemos agora para a segunda questão. Lembra que aqui a gente está trabalhando só com questão do Enem, tá? E chama a tua atenção também que todos esses conceitos já foram trabalhados, tá? Tem aula aí gravada lá na tua disposição, lá na plataforma Gonçalves Dias no nosso canal do YouTube, nosso canal oficial, tá? E lá você vai encontrar todo o nosso estudo sobre função logarítmica. Se você não lembrar como é a definição, vai lá, acessa uma das nossas primeiras aulas. Se você não lembra as propriedades operatórias, também está lá. Tudo organizadinho para você. E você pode assistir quantas vezes você quiser. Você pode assistir pela manhã, você pode assistir à tarde, você pode assistir à noite, no horário que for mais conveniente para você. E a aula está lá. Você pode assistir, né? Tirar sua dúvida, fazer os exercícios e aí utilizar como objeto de estudo, tá, para as tuas aulas, certo? Vamos passar agora para a questão 2 do Enem. Aqui diz o seguinte: a água comercializada em garrafões pode ser classificada como muito ácida, ácida, neutra, alcalina ou muito alcalina, dependendo do seu pH. E esse pH ele é dado pela seguinte expressão: o pH ele vai ser o log de 1 sobre H na base 10, em que H é a concentração de íons de hidrogênio em mol por decímetro cúbico, é a unidade de medida desse pH, tá? A classificação da água, de acordo com o seu pH, é mostrada nesse quadro aqui. Perceba que quando o pH é maior ou igual a 9, a classificação é muito alcalina. Por acaso, se o pH estiver entre 7,5 e 9, então eu tenho 7,5 menor ou igual a pH menor que 9, a classificação aqui é alcalina. Por sua vez, se 6 menor ou igual a pH menor do que 7,5, a classificação é neutra. Se por acaso eu tiver 3,5 menor ou igual a pH menor do que 6, a classificação agora é ácida. E por fim, se o pH for menor do que 3,5, então a classificação dessa água é muito ácida, tá? E essa classificação ela é importante, chama atenção para isso, tá? Para o cálculo da concentração H, uma distribuidora mede 2 parâmetros, no caso aqui, A e B. Em cada fonte, adota o H como sendo o quociente de A por B. Em análise realizada em uma fonte, obteve A igual a 10 elevado a menos 7. E a água dessa fonte ela foi classificada como neutra. Bom, perceba que aqui ele informou para nós o valor do A, tá? E ele disse que existem 2 parâmetros, aqui representado pelas letras A e B. E ele já disse para nós o A. E lembra, tá, que isso é usado para o cálculo do H, belezinha? Então, continuando aí. O parâmetro B, então, encontra-se no intervalo. Então, eu tenho essas opções aqui, tá?
chama a tua atenção que ele deu uma classificação, tá? Para essa análise que foi feita. A classificação ela foi como neutra. Por que eu chamo a tua atenção isso? Porque lá na tabelinha, ó, a tabelinha anterior, essa classificação neutra, o pH está dentro do intervalo. Está dentro do intervalo entre 6 e 7,5. Então, isso aqui, ó, informação importantíssima. Eu não vou usar todos eles, eu vou usar somente aquele que corresponde à classificação que deu como neutra, tá bom? E aí, agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a coletar as informações, tá, da nossa questão. Ele disse lá que existia um quociente, não foi isso? Então, o H vai ser representado pela divisão de A por B, pelo quociente envolvendo A e B. Então, isso aí vai ser utilizado lá para substituir. Quem foi o valor de A que ele disse que era? Ele disse que era 10 elevado a menos 7. Já começo a substituir também, tá? Então, eu tenho o H sendo igual a 10 elevado a menos 7 sobre B. Mas lembra que o H está lá naquela fórmula, dentro do logaritmo? Então, tá? A classificação neutra, ela está compreendida nesse intervalo e esse pH, ele tem uma fórmula. Então, eu estou já substituindo. 6 menor ou igual a log de 1 sobre H na base 10, menor do que 7,5. Então, perceba que eu já vou começar a fazer a substituição. Ó. Bem aqui, tem o H no denominador. Isso vai ser substituído por 10 elevado a menos 7 dividido por B, tá? Então, ó, foi o que foi feito. Acabei de dizer isso para você. Perceba que eu tenho aqui, né, no numerador a unidade e no denominador uma nova fração. Gente, aqui nesse caso, eu já estou escrevendo, né, porque 1 sobre qualquer coisa é o inverso dela, não é assim? Então, se é o inverso, me permite trocar de posição, quem é numerador com denominador e vice-versa. Então, ó, o B que estava no denominador foi para o numerador e, por sua vez, quem era o numerador, no caso 10 elevado a menos 7, passou a ser denominador. E agora? Agora, eu vou separar essa inequação, essa desigualdade, em dois momentos, uma parte e a outra parte. No caso, ó, 6 menor ou igual a log de B sobre 10 B sobre 10 elevado a menos 7 na base 10, isso aqui é uma parte, e a segunda parte vai ser justamente o log de B sobre 10 elevado a menos 7 na base 10 menor do que 7,5. Então, eu preciso, né, separar essas duas informações. Bom, a primeira, que eu acabei de mencionar para você, 6 menor que log de B sobre 10 elevado a menos 7 na base 10, tá? E a segunda, B, log de B sobre 10 elevado a menos 7 na base 10 menor do que 7,5. Como eu já tenho essas duas informações, agora eu vou resolver elas separadamente, tá bom? Acompanha aí. A primeira, o que é que eu faço com isso aqui agora? Gente, se 6 é menor do que esse logaritmo, significa dizer que esse logaritmo é maior ou igual a 6. Belezinha? Então, eu estou reescrevendo a desigualdade, mas mantendo o sentido dela, tá bom? Então, se 6 é menor ou igual ao logaritmo, é a mesma coisa que o logaritmo ser maior ou igual a 6. Belezinha? Ainda não comecei o meu procedimento de cálculo, eu só reescrevi mantendo o sentido. E agora, o que é que nós vamos fazer? Agora, a gente está aplicando a definição de logaritmo, tá? Perceba que eu estou pegando a base, que é 10, elevando a sexta potência e igualando, né, seria igual se tivesse uma igualdade, mas mantendo a desigualdade com o logaritmando. No caso, eu tenho que 10 elevado a sexta é maior ou igual a B sobre 10 elevado a menos 7. E agora, o que eu vou fazer? Produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, esse B vai ser maior ou igual a 10 elevado a sexta vezes 10 elevado a menos 7. Multiplicação de potência de mesma base. O que a gente faz? Repete a base e somos expoentes. Eu tenho 6 menos 7, isso tem como resposta o menos 1. Então, eu já tenho aqui o menor valor que corresponde a B maior ou igual a 10 elevado a menos 1. Guarda isso, tá? Isso aqui é informação importantíssima, belezinha? Lembra que essa aqui foi apenas a primeira parte da inequação, tá faltando a segunda. Qual é a segunda? Log de B
sobre 10 elevado a menos 7 na base 10, sendo menor do que 7,5. Aqui, novamente, eu estou aplicando a definição de logaritmo. Então, 10 elevado a 7,5 menor que b sobre 10 elevado a menos 7. Multiplicação em x, então, eu vou ter b menor que 10 elevado a 7,5 vezes 10 elevado a menos 7. Perceba que aqui, ó, propriedade da potenciação, multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base e somos expoentes. No caso, eu estou fazendo 7,5 menos 7. E isso tem como resposta para nós o menos meio. Perceba que agora ficou b menor do que 10 elevado a menos meio. Guardei essa outra informação. Aqui, né, chama a tua atenção porque você pode questionar. Renata, tu botou aqui menor valor, maior valor. E tem também uma parte da desigualdade que tem o igual, a outra não tem. Eu não estou entendendo as opções. E agora, como é que vai ficar? Gente, perceba que aqui, pelas opções que foram marcadas, aonde tem parênteses, o intervalo é aberto. Aonde tem essa outra representação, lembra que são 3? Parênteses, colchetes e chaves? Então, aqui é o colchetes. Nesse caso aqui, ele representa para nós intervalo fechado. E eu volto para a tela anterior para que você enxergue a presença, né, pelo registro aqui de uma outra forma. No caso, maior ou igual, intervalo fechado. Só menor, intervalo aberto. Ah, Renata, aqui tem maior ou igual. E se fosse menor ou igual? Continuaria fechado. Se fosse, aqui tem menor, se fosse só maior, continuaria aberto. Então, é a igualdade, né, que vai definir para nós se o intervalo é aberto ou fechado. E aí voltamos para as opções. Lá nós encontramos, né, 10 elevado a menos 1 e também, né, 10 elevado a menos meio. Perceba que aqui, ó, foi apenas um errinho, tá? Esse número é negativo, senão a gente fica sem gabarito, tá? Então, faz esse ajuste aí no teu material. Esse expoente aqui, ó, é 10 elevado a menos meio, tá bom? Então, as informações que nós achamos, b maior ou igual a 10 elevado a menos 1, isso para nós foi menor valor, e b menor que 10 elevado a menos 0,5, que foi o nosso maior valor. De todas as opções aí, ó, essa aqui está eliminada, aqui também, tá? Por quê? Por conta dos expoentes. O único que aparece, e eu repito, faz o ajuste aí, tá faltando só o sinal, tá, gente? Foi erro mesmo de digitação, tá bom? Mas não se preocupa que isso não vai interferir no nosso resultado, até porque na questão do Enem estava certo. Foi erro meu, tá? Desculpa por isso, tá bom? Então, essa aqui é a nossa informação correta no nosso gabarito, portanto, letra C. Tá bom, gente? Então, aqui eu chamo a tua atenção, tá? Para a próxima questão. Na próxima questão, eu acho que você já percebeu, né, que os enunciados, eles são extensos, eles são ricos em informações. A gente precisa de uma leitura criteriosa, minuciosa, com muito detalhe, tá? Para que a gente não se perca e acabe usando uma informação que não era aquela que a gente deveria usar. Tá? Então, vamos fazer a leitura do enunciado. Esse enunciado aqui é muito importante, a nossa última questão de hoje, e acompanha comigo. Diz o seguinte: com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será na mesma ordem de grandeza que o número de neurônios de um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetros quadrados. Lá em 86, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados por área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Gente, olha o tamanho, 25 centímetros, né, 0,25 centímetros quadrados. É muito pequeno. Tá? Isso é para você ver o avanço, tá bom? Bom, considere 0,30 como aproximação para log de 2 na base 10. Então, aqui, ó, esse número é um pouquinho maior, tá? Mas ele já usou, pediu para que a gente usasse como um valor aproximado. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Gente, aqui, ó,
eu já tenho essa informação, então já chama a tua atenção que eu vou usar o 2 elevado a n. Isso aqui, ó, eu estou apenas reescrevendo e cancelando zeros para que permaneça na mesma igualdade. Ficou reduzido a 4 vezes 10 à quinta, vezes 2 elevado a n, sendo igual a 10 a 11. Aqui estou fazendo a divisão, tá, para reduzir. Essa subtração, né, de expoente ficou 10 à sexta. Bem nessa parte aqui, eu já estou aplicando o logaritmo, tá? E lembra do expoente? Ele vai passar a ser um fator na multiplicação. Lembra também que o log de 2 ele deu, tá? Então, eu já estou substituindo, o log de 10 é 1, 6 vezes 1 é 6. Esse 0,3 vai passar para lá dividindo, tá? Na verdade, desculpa, antes disso eu estou fazendo a multiplicação, tá? Então, eu tenho 0,6. 0,3n igual a 0,6, agora sim, ó, isso aqui vai passar para lá com sinal trocado, e por fim o 0,3, sim, vai aparecer na minha divisão. Como resposta aqui eu tenho n igual a 18, tá? Lembra que está duplicado, então eu preciso fazer a soma para encontrar o nosso gabarito. Tá bom, gente? Então, o nosso gabarito é a letra C. Foi um pouquinho mais acelerado por conta do nosso tempo, mas não perdemos em conteúdo e nem em explicação. Tá tudo explicadinho, dá um pause e volta de novo. Espero que você tenha compreendido e qualquer dúvida estamos à disposição. Beijo para você e até a próxima aula. Tchau, tchau!